Bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia toda a região metropolitana, litoral, Campos Gerais. Bom dia aos irmãos, amigos, simpatizantes, né? São centenas e milhares que todas as manhãs de sábado aqui na Band nos acompanham no De Bem com a Vida. Obrigado pelo privilégio de poder voltar a entrar na sua casa ou onde quer que você esteja para essa meia hora de meditação na palavra, sobretudo nesses tempos tão difíceis que o mundo atravessa e especialmente o nosso país atravessa. Mais do que nunca precisamos de boas notícias. E o Evangelho são essas boas novas que nós precisamos ouvir. E eu devo dizer que a solução continua sendo sempre a mesma. A gente não vê... Nós estamos vivendo momentos que se aparecer uma luz no fim do túnel é melhor sair correndo porque é o trem, né? Então a solução realmente é Jesus. A resposta para todas as perguntas é Jesus. Acredite, não estou falando em fanatismo, radicalismo, né? Porque isso é a verdade. Isso é a verdade. Só Ele pode transformar a minha vida, só Ele pode transformar a minha família, só Ele pode transformar este país. E este país, lamentavelmente, assim como muitas bibocas aí chamadas igrejas evangélicas, não é isso? Viraram as costas para Deus e para a sua palavra, para o Evangelho. Deturparam tudo, estão deturpando e Deus automaticamente acaba virando as costas, não é isso? Então estamos pagando um preço. As coisas vão melhorar? Vão, mas antes eu acho que vão piorar e muito. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e da sua palavra. Nos apegarmos às suas promessas que são verazes, são verdadeiras. Promessas que não são políticas, elas se cumprem verdadeiramente em nossas vidas, não é isso? E só tem um jeito, gente, e o jeito é este. Palavra, né? Por isso eu quero nessa manhã, mais uma vez, convidar você e a sua família a virem estar conosco aqui na Quadrangular em Campo Comprido. Não somos a melhor igreja do mundo, eu estou longe de ser um pastor, né? Essa coisa toda, mas uma coisa eu sei, nós levamos Deus e a sua palavra a sério. Estamos comprometidos com a palavra. Nessa igreja quadrangular aqui em Campo Comprido, Ecoville, nós todos os dias estamos envolvidos no ensinamento e no aprendizado da palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, manual de comportamento, manual moral, espiritual. E eu quero desafiar você, a sua casa, a virem estar conosco. Nós estamos sempre organizados em departamentos. As crianças nas diversas faixas etárias, os juniores, os jovens, os adolescentes, eles têm suas capelas aqui grandes, bonitas, bem equipadas para realizar seus cultos, não é dancinha, frufru, essa coisa arada toda não, é o ensino da palavra, louvor alegre, descontraído, essa coisa toda, como é bem típico inclusive dos pentecostais, não é isso? Mas com seriedade, não é? Temos departamentos que tratam exclusivamente de casais, de famílias, com o tratamento de casais. Temos um trabalho bonito, um departamento separado para os de meia idade, não, né? Os seminovos que eu chamo, que chamo também de melhor idade, de melhor idade não tem nada, né? Mas nós temos um trabalho com eles, não é isso? Nós procuramos tratar do corpo, da alma e do espírito, não é? Nós temos um trabalho só feminino, um trabalho só com homens, nós temos discipulados, nós temos cursos extraordinários como o Homem ao Máximo, como Mulher Única, como Deus Provedor, pautados na palavra de Deus. Não abrimos mão em hipótese nenhuma de escola bíblica dominical. Isso é um cerne dentro de toda e qualquer igreja e do próprio Evangelho, não é isso? Escola bíblica, instituto teológico, gente, cultos de louvor, de adoração, de ensino, de ministração da palavra,
Então venha estar conosco hoje, 3 cultos simultâneos, jovens, adolescentes e uma grande noite de bênção aqui com o pastor Rodrigo. Amanhã, querendo Deus, eu estou aqui 9 da manhã e 7h30 da noite. Terça-feira, um culto poderoso de oração. Quinta-feira, outro culto maravilhoso, quarta de tarde, sexta de manhã e todos os dias, todo tipo de discipulado e de cursos de ensino da palavra. Uma igreja comprometida com a palavra para que você e a sua família possam crescer em todos os sentidos. Venha, a gente espera vocês. Os braços estão abertos, as portas estão abertas para você e para sua casa também. Agora, eu quero convidar você a participar de um dos nossos cultos, claro, editado, né? São mensagens de 40, 50 minutos, que você vai ouvir pelo menos 25 minutos agora. Vem com a gente. Trouxe Bíblia, capítulo 11 de João, quero ler apenas um versículo, o 3. Vou falar um pouquinho de sofrimento. É uma situação sempre pertinente para nós humanos, o sofrimento. E para nós que somos salvos em Cristo, que somos chamados cristãos, sobretudo evangélicos, o sofrimento para nós nos causa mais estranheza ainda do que para o mundo. Porque o mundo está acostumado, não conhece o outro lado. Nós conhecemos o outro lado. E nós então ficamos nos perguntando, muitas vezes, não é? Por que isso me acontece? E nunca falta um crente atrapalhado, meio fanatizado, para dizer, você está em pecado. Esse tipo de coisa, como se ele não estivesse. E esse é o motivo do nosso sofrimento. Nós, de fato, a nossa tendência humana, ela é literalmente pecaminosa. Dominar pensamentos, dominar paixões, dominar tendências, dominar inclinações, hábitos, orgulho, vaidade, é muito complicado. E por isso sofremos, não é? E aqui nesse evento aqui da ressurreição de Lázaro, esse versículo sintetiza tudo que eu gostaria de dizer nessa manhã para vocês. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, as irmãs de Lázaro, dizer a Jesus, Senhor, vamos ler junto esse pedacinho? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Está doente aquele que tu amas. Não é aquele a quem tu queres castigar e assim por diante. Está doente aquele que tu amas. E se Deus nos ama, se Jesus amava Lázaro, por que permitiu o seu sofrimento? Porque permitiu aquela enfermidade que lhe ceifou a vida. Porque permitiu o sofrimento de Marta e Maria, suas irmãs, visto que ele sempre estava na casa deles. Era o useiro e vezeiro, né? Em estar na casa de Marta, Maria e Lázaro, e não sei mais quantos podiam ter na família, né? E essas perguntas nos assaltam, não nos sobressaltam, elas nos assaltam mesmo, porque muitas vezes roubam a nossa paz, quando não roubam a nossa fé, a nossa confiança em Deus, não é? E esse problema de sofrimento não é uma questão apenas filosófica, mas é, acima de tudo, uma questão teológica. Temos dificuldade de juntar, né, de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. E já no passado os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro, por esse ter passado pela morte sem a intervenção de Jesus, né? Tem um texto aqui, onde é que está? Em versículo 37. E alguns deles, dos judeus, disseram, não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E aí que entra principalmente a nossa parentela, né?
nos momentos nossos de lutas, de perdas, de sofrimento, de decepções. Então, gente, queria falar de 2, 3 pontos aqui nessa manhã a respeito desse assunto, né? E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria abordar é uma coisa: ponha isso no seu coração, sempre focado neste versículo aqui. Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. Primeiro ponto: o sofrimento não é fruto da falta de amor de Deus, mas é fruto do pecado humano. Uma coisa que foi resolvida por Jesus na cruz para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, como nós, mas Ele mesmo disse uma palavra que fecha o assunto: Rogério, você me recebeu como Senhor e Salvador, eu te recebi como meu filho, te fiz um salvo, um nascido de novo, mas no mundo você vai ter moleza. É isso? Não. No mundo você vai enfrentar aflições. Mas não desanime, tenha bom ânimo, porque eu já venci aquele que pode te fazer sofrer, o mundo. Eu já venci, não é isso? Então no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: e a mulher disse: tudo por causa do pecado. E o que é pecado? Desobediência. Multiplicarei grandemente a tua dor, sofrimento, e a tua conceição. Com dor você vai ter teus filhos. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, desobediência, maldita é a terra por causa de você. Com dor, sofrimento, você vai comer dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá. Eu acho uma coisa assim impressionante. Eu vejo na televisão, já vi isso lá na roça, lá no sítio, com vacas e até com as porcas, né? O incrível é que os animais continuam como sempre. A fêmea prenhe, vai parindo o seu filho e não para de comer a grama. Tudo natural, sem dor, acontecendo como tinha que acontecer, coisa que já não acontece no meio humano. Mas não era para ser assim. Desculpe, irmãs, a grosseria da comparação, mas para a mulher, do modo geral, devia ser como a fêmea do gnu, por exemplo, que eu vejo tanto na televisão. Está pastando e o filho nascendo. Deveria ser assim, sem sofrimento, natural. Assim como para o homem se autossustentar, não deveria ter problemas nenhum. E se nós entendemos que Deus disse que vão haver espinhos e cardos daqui para frente, é porque antes nem a rosa tinha um espinho, nada tinha espinho, nada trazia sofrimento ao homem. Mas por causa do erro, do pecado, da desobediência, nós estamos pagando o preço. Então, sabe, gente, aqueles que são amados por Deus estão expostos também ao sofrimento. Não é porque Deus deixou de te amar que você está sofrendo, que eu estou sofrendo. E muitas vezes fisicamente. E fisicamente porque de repente o nosso sofrimento maior, a nossa doença verdadeira, está na emoção, está na lembrança, que causa o estresse, que causa a ansiedade, que causa a depressão, que causa a síndrome do pânico. Tudo isso tem um motivo, tem uma razão, tem um início, né? Lázaro era amado por Jesus, mas estava doente, chegou a morrer. E vida cristã, gente, não é vida de super-homem, de mulher maravilha.
Vida cristã não é vida invulnerável às, como é que eu vou dizer? Às intempéries da vida propriamente dito, física. Não. Eu particularmente estou que nem um carro velho. Com 69 eu já estou sentindo os reflexos de coisas que eu não conhecia. E a bem da verdade, não estou gostando. Estou cada vez com mais raiva de quem chama esse negócio de, como é que é? Idade o quê mesmo? Melhor idade. Melhor idade era meus 27. Segundo ponto, o sofrimento é um aviso. E vou dizer uma coisa, vindo de Deus, vindo da vida de um modo geral, eu diria que é um aviso solene. E eu digo ainda, é um grito aos ouvidos humanos: alguma coisa está errada. Alguma atitude nós temos que tomar. A febre não acontece à toa e nem acontece para matar. Ela é um aviso. Que erradamente nós tratamos o efeito e não tratamos a causa. Tomamos o remédio para baixar a febre simplesmente. Mas a febre está dizendo ali: Rogério, tem alguma coisa errada no teu organismo, por isso eu estou aqui. Se não houvesse a dor, gente, nós morríamos de repente, sem a mínima chance de buscarmos socorro. Se não houvesse febre, muitos de nós já teríamos partido, não tenha dúvida. A dor, gente, eu diria, é uma trombeta soando nos nossos ouvidos, dizendo: alguma coisa está errada no teu corpo espiritual. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil da igreja no mundo, principalmente no Brasil. A igreja evangélica brasileira cresceu de uma forma desmedida nos últimos anos, mas só cresceu em quantidade, não em qualidade. O povo, ele só quer sentir, ele não quer saber da verdade. Ele quer sentir coisas, ele quer sentir emoções, ele quer subir, como eu costumo brincar, né, pelo sarrafo. Ele só quer viver de coisas que são de somenos, vamos assim dizer, quando na verdade nós precisamos aprender. Aprender, não sentir, aprender, nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais longe nós ficaremos de toda sorte de pecado, de erro, de transgressão, de desobediência. Quanto mais conhecermos a lei, menos vamos transgredi-la. Isso é natural. Quanto mais nós a conhecermos, mais seguros estaremos. Não é mais com medo, é o temor. É diferente de medo. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, continua sendo. Então nossa vida será sempre melhor a partir do momento que conhecemos mais de Deus e da sua palavra. E um terceiro ponto diz que o sofrimento, ele precisa ser nosso professor. O sofrimento precisa ser nosso professor, não nosso coveiro. Mas a verdade é que muitas pessoas se desesperam a ponto de dar fim à sua própria vida, do que acabarem passando por certos vales de sofrimento, infelizmente, né? Até porque os sofrimentos não são apenas físicos, não é somente a dor física, né? São físicos, mentais, são espirituais, são emocionais. Há dores na alma que doem mais do que um corte na carne, por exemplo. Muito mais, na verdade, né? Não poucas pessoas, inclusive, se revoltam contra Deus, como por exemplo a mulher de Jó, ao passarem por tempestades da vida, sem entenderem verdadeiramente a palavra, o sentido da palavra, o porquê de certas coisas, e que Deus não nos judia, como a gente costuma dizer. Deus não nos faz sofrer de graça à toa, por ter prazer do meu sofrimento. É sempre ensinamento. Deserto é sempre escola do Espírito Santo. Então nessas horas que estamos atravessando certas lutas, certos ensinamentos, em vez de a gente ser como cera, que derrete ao sol,
que seria o certo, né? Nós acabamos sendo como barro, que diante do mesmo sol endurece. Não deveria ser assim. O sofrimento deve nos ensinar, ao invés de nos destruir. Nem todo sofrimento, devo dizer também, é fruto assim de um pecado específico ou de um castigo específico, né? O homem que, por exemplo, que nasceu cego e que estava sofrendo por causa, não estava sofrendo por causa do seu pecado ou por causa do pecado dos seus pais, mas Jesus disse que ele nasceu assim para que nele a glória de Deus fosse manifesta. A partir do momento que nós permitirmos que a glória de Deus seja manifesta em e através das nossas vidas, através de provas, através de lutas, e nós entendemos que tudo isso está sendo permitido para fazer de nós pessoas melhores, a nossa vida será muito melhor. Não tenho dúvida disso. E para encerrar, o sofrimento de hoje que eu estou passando, o sofrimento que hoje você está enfrentando pode ser um sinal, né, de uma consolação de Deus para a sua vida, não apenas nesse mundo, mas eterna. Porque de repente, tem certos sofrimentos que se não acontecessem na minha vida ou na sua vida, nós já teríamos nos perdido há muito tempo. Talvez nem vivos estivéssemos. Então, o sofrimento foi um professor. Foi um elemento de livramento do nosso Deus para a nossa vida, porque nós estávamos caminhando por um caminho que não lhe agradava, e Ele sabe, esse caminho ia nos levar à morte. O sofrimento deve ser visto à luz da eternidade, e não no momento fortuito da nossa vida, que é tão curtinha perto da eternidade, né? O sofrimento do justo, né? Nós somos justificados pela fé. Quando você vê escrito nas Escrituras, você é justo, você é santo, né? E o sofrimento do justo é passageiro e é até muito suave quando comparado com as glórias que estão por vir a serem reveladas em Cristo Jesus nosso Senhor, como escreveu Paulo aos Romanos. Nós temos uma boa esperança e temos uma consolação que é eterna, gente. Aqui nós até pisamos estradas cheias de pedrinhas, cheias de espinhos, que nos ferem, que nos machucam. Mas olha para o Apocalipse. Está chegando o dia, não está longe, está muito perto, em que nós vamos pisar ruas de ouro e de cristal. É Bíblia, é palavra de Deus. Tudo bem que nesses dias que nós estamos vivendo, de aparentemente tanto conhecimento humano, essas coisas se tornam aparentemente ridículas. Mas quando você tem o Espírito que escreveu essas palavras e essas promessas, fica fácil de entender, de aceitar e crer que ela é 200% verdade. Aqui os nossos olhos ficam inchados de tanto chorar, mas lá toda lágrima será enxugada. É o que está escrito aqui. Nós sofremos pela escassez, pela falta, nós sofremos pela fraqueza, nós sofremos pela enfermidade, nós sofremos pelo luto, mas então, na glória, nós vamos receber um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. São coisas muito profundas, são coisas muito extraordinárias. Fica firme. Às vezes eu fico pensando, né, só passa assim uns pensamentos bobos na minha cabeça, né? Meu Deus, se eu manipulasse o povo da 10ª igreja, se eu começasse a inventar tudo que esses caras inventam lá fora, primeiro, nós teríamos 10 vezes mais gente, e nós teríamos 10 vezes mais dinheiro. Para quê? Para irmos tudo abraçado para o inferno? Então é preferível ficarmos firmados na palavra. É preferível ouvirmos mensagens como essa, meio chata, mas que traz algum ensinamento, algum conhecimento, do que de repente eu dar cambalhota aqui em cima e quando eu terminar, fica por isso mesmo, acabou o show. O show já terminou, né? Olha só, rapaz, tá romântico hoje, né? Aqui a gente vive como estranho, como peregrino, mas em breve nós vamos mudar de endereço e nós vamos morar definitivamente na casa do Pai, porque Jesus Cristo será a nossa luz.
Amém? Sofrimento é um cálice amargo. Amargo. Estou tomando cloreto de magnésio. O sofrimento é muito mais amargo do que cloreto de magnésio. Não tenho dúvida nenhuma. Mas uma coisa eu sei: ele vai acabar eternamente. Não tem remissão, não vai voltar. Então, vamos beber das águas, das fontes da água da vida. Água é uma coisa extremamente importante. Pena que a maioria não entende isso. Só bebe água quando está com sede. Não é assim. Você não é um animal irracional para viver tomando água só quando tem sede. Você tem que entender que a água é o teu melhor remédio, é saúde pura, afinal de contas, né? Mas vai chegar um dia que nós vamos beber água das fontes da água da vida, água puríssima que jorra sem cessar do trono de Deus. Esse dia está próximo para cada um de nós. Ou nós vamos ou ele vem, mas está próximo, né? E diante da carranca, vamos assim dizer, do sofrimento presente, nós podemos sem dúvida erguer a nossa voz e dizer como o apóstolo Paulo, palavras assim: pois a nossa tribulação leve, olha só, nossa tribulação, nosso sofrimento, olha quem escreve, Paulo, tantas vezes chicoteado, tantas vezes traído, tantas vezes perseguido, tantas vezes jogado na cadeia, né? Nossa tribulação, nosso sofrimento leve e passageiro produz para nós uma glória incomparável, que ele ainda acrescenta, de valor eterno. Você não está só. Você não está só. Você pode até se sentir sozinho, como Jesus na cruz. Meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Não, Jesus, você jamais foi abandonado. Nós é que nos sentimos, por causa da carga, daquilo que nós teimamos em carregar, quando nós não precisamos.